Nesse vídeo de hoje, você vai ter acesso a uma palestra que eu ministro para donos de empresa, com o objetivo e com o foco de ensinar como a gente analisa a implementação de IA dentro da nossa empresa. O título desse vídeo é Mentes Humanas, Decisões de Máquinas, Inteligência Artificial aplicada a negócios. O que a gente vai ver dentro desse vídeo hoje, dentro desse curso? O que é uma IA generativa? Se a gente precisa ter medo da IA generativa, por que a IA não tem mais volta e como a gente consegue aplicá-la aos nossos negócios. Vamos fazer também uma demonstração prática e daí fechamos essa nossa apresentação de hoje. Seja muito bem-vindo a essa aula que vai mudar a forma com qual você vê inteligência artificial. Então, partindo do princípio, o que é uma IA generativa? Por eu ser uma pessoa que venho do mundo acadêmico, venho da física, eu sempre tive contato com um termo chamado transposição didática. E transposição didática, aos olhos leigos, é a capacidade de a gente traduzir um conteúdo difícil para uma pessoa que não tem ferramental técnico suficiente para entender aquele assunto. Então, por exemplo, se eu fosse falar com uma criança de 15 anos sobre buraco negro, eu não poderia usar os termos que eu aprendi na minha faculdade. E se eu não tivesse conhecimento suficiente sobre buraco negro, eu não conseguiria reduzir aquele conhecimento técnico e hard que eu aprendi para um linguajar menos técnico do qual essa criança consiga entender. Então, aqui quando a gente fala de IA generativa, a gente pode trazer uma definição acadêmica, que eu vou ler aqui para vocês, ou a gente pode tentar fazer uma definição mais filosófica, que é o lado do qual eu gosto de abordar com as pessoas. Então vamos lá. Inteligência artificial generativa é a área da IA focada na criação de novos conteúdos como texto, imagens, vídeos, sons, baseando-se em dados existentes, segundo o pesquisador Ian Goodfellow. Ok, essa é uma definição quase que totalmente acadêmica. Porém, não contente com essa explicação, eu busquei entender como as pessoas, como os terráqueos, como os humanos do dia a dia veem inteligência artificial. Então eu fui atrás de 3 classificações de humanos. Uma pessoa que tem pouco contato com a inteligência artificial, uma pessoa que tem um contato intermediário com as soluções finais, como ChatGPT, alguém que resume um texto de faculdade, alguém que gera uma legenda para o YouTube. Essa pessoa eu julgo ter um contato mediano com inteligência artificial. E depois tem a minha definição sobre inteligência artificial, que é uma pessoa que está todo santo dia trabalhando dentro desse mundo de inteligência artificial, principalmente para aplicá-la à nossa sociedade. O meu objetivo enquanto trabalho com inteligência artificial não é desenvolver um novo ChatGPT, um novo Midjourney. O meu objetivo é pegar essas soluções e implementá-las no dia a dia das empresas, principalmente, para facilitar rotinas e principalmente demitir vagabundo. Essa é a minha intenção. Quando eu fui atrás de pessoas com baixo contato com inteligência artificial, eu perguntava para elas, tá, o que é inteligência artificial para você? E era muito frequente eu escutar, é o ChatGPT. Aí eu reforçava a minha pergunta, não, beleza, não tá errado, porém tenta me explicar de forma mais filosófica o que é inteligência artificial para você, de forma realmente filosófica. E a pessoa não conseguia me explicar, ela não conseguia ultrapassar essa barreira do é o ChatGPT. Depois, eu fui para pessoas que tinham um contato intermediário. Às vezes trabalhavam, faziam um outro trabalhinho dentro do ChatGPT, usavam o Midjourney aqui e ali para fazer uma capa de YouTube, coisas assim. E essas pessoas que tinham um pouco mais de contato com o ChatGPT me traziam uma realidade muito similar a uma visão acadêmica, que é a capacidade de gerar coisas a partir de dados, o que também não estava errado. Eu novamente tentava extrair essa visão filosófica dessas pessoas também, porém nunca consegui, tá? Sempre se limitava a essa visão acadêmica, uma visão mais produtizada, mais enlatada do que realmente é a IA. E agora vem a minha visão, que é alguém que está todo dia em contato com inteligências artificiais. Para mim, inteligência artificial é a capacidade de focar no que realmente importa nas atividades que estão sendo realizadas. Porque as atividades repetitivas e chatas agora é a inteligência artificial que vai desenvolver pra gente. Então essa pra mim é a visão filosófica que eu tenho sobre inteligência artificial. É a capacidade de me dar tempo para eu focar no que realmente vai mudar a minha vida ou vai mudar a tarefa do qual eu estou desenvolvendo.
focar na parte criativa do desenvolvimento e não processual. Quem sou eu, Eric Maier Freitas? Eu era um estudante de física que passei a ser um empresário. O projeto da minha vida se chama Engenheiro de IA, onde lá nós temos uma comunidade de desenvolvedores que trabalham com inteligência artificial, além de nós também desenvolvermos trabalhos personalizados para donos de empresa para estarem substituindo realmente seus funcionários ou certas atividades repetitivas. Eu costumo brincar aqui que eu dou duas grandes mudanças para o empresário, que no final das contas se traduzem em uma única, vocês vão entender. Ou o empresário produz mais, ou o empresário economiza no final do mês com inteligência artificial. Só existem essas duas premissas que ao final da conta se torna tudo em resultado, faturamento. Então, qual que é a grande filosofia aqui da gente engenheiros de IA? Eu vou ler isso aqui porque me deu muito trabalho desenvolver essa simples frasezinha, ok? Em um mundo onde as gerações estão vindo cada vez mais fracas, tarefas e demandas repetitivas que antes eram simples, agora acabam se acumulando por incompetência. Quem tem uma empresa automatizada com IA, da prospecção à entrega, não só se destaca, mas também ganha mais dinheiro automaticamente. Então cuidem com a postura de vocês. Dito isso, eu quero trazer uma reflexão sobre medo. Será que a gente precisa ter medo da inteligência artificial ou não? E para isso eu quero colocar um conceito sobre medo de Carl Jung, aonde ele traz o medo a partir do inconsciente coletivo. Vou tentar resumir essa explicação para não ficar algo tão acadêmico, tão técnico. O medo, ele é um sentimento, assim como vários outros, para economia de energia. Então, vou pegar um exemplo prático para vocês entenderem. Sempre que a gente escuta um rugido no escuro, a gente inconscientemente vai sentir medo, por mais que a gente nunca tenha passado por uma situação daquela, porque isso já vem geneticamente com a gente lá dos nossos ancestrais. Então sempre que a gente estiver numa floresta e escutar um barulho em um arbusto, do qual a gente não consiga ver o que está gerando aquele barulho, a gente vai ter medo daquilo ali porque é desconhecido pra gente. E se eu tivesse que parar para refletir, tá, mas será que eu preciso ter medo desse barulho? Se de fato aquilo for um predador do qual os nossos ancestrais tanto tinham medo à noite, se aquilo realmente for um predador, provavelmente se eu tiver que parar para refletir se eu preciso ter medo ou não, eu já vou estar morto. Então a gente tem medo antes de qualquer coisa para economia de energia, para sobrevivência. Então você ter medo do futuro com inteligência artificial é extremamente natural, porque a gente não sabe o que vai acontecer. É literalmente um barulho dentro de uma mata fechada, no escuro. A gente vai ter medo daquilo ali porque a gente não sabe se aquilo vai ser benigno ou maligno pra gente, no sentido de presa ou predador nesse exemplo. Então é super comum as pessoas que têm medo de inteligência artificial. Porém, sempre que eu encontro essas pessoas que são mais hard quanto a esse medo de inteligência artificial, que tentam bloquear, não, porque a gente não pode, tem que regulamentar, porque inteligência artificial vai destruir tudo, porque não sei o que, eu costumo fazer a seguinte brincadeira com essas pessoas. Eu costumo pedir para que elas publiquem lá no X, o antigo Twitter, para que eu consiga republicar o texto dela para a gente fazer algum barulho para bloquear o avanço da inteligência artificial. E eu gosto de comparar para eles por que a inteligência artificial é uma coisa tão ruim que a gente tem que parar e esse tipo de avanço aqui não. O engraçado é que essas pessoas estão falando isso por trás de um aparelho extremamente tecnológico. E elas não se dão conta de que há 10 anos atrás a gente estava falando com isso aqui. Por que essa evolução aqui eles aceitam e a da inteligência artificial não? Porque essas pessoas são acomodadas, elas são preguiçosas e elas sabem que elas serão substituídas. Aí é natural ter medo. Eu quero trazer uma outra comparação lá do tempo da Revolução Industrial, quando surgiram as máquinas a vapor e, consequentemente, retiraram vários trabalhadores da linha de produção, surgiu também um movimento reacionário, contido pelo medo dos trabalhadores perderem seus empregos, chamado luditas. Os luditas invadiam fábricas, geralmente à noite, para destruir essas máquinas na intenção de mitigar o impacto nos empregos
daquela época. E é exatamente o que as pessoas estão fazendo agora com inteligência artificial. Muitos, por exemplo, como a greve de roteirista, dos autores lá de Hollywood, eu consigo ver esse movimento como um movimento ludita, porque eles estão querendo bloquear aquilo ali para não perderem os seus empregos. Gente, evolução faz parte. Se a gente não está evoluindo, a gente está regredindo. Não existe ficar parado no tempo. E eu volto a dar o mesmo exemplo. Por que inteligência artificial não pode evoluir, mas isso aqui pode evoluir e com uma extrema velocidade? Então é preciso refletir. O medo sempre vai existir e não tem como a gente fugir disso. Porém, agora eu quero dar um outro exemplo para vocês, principalmente da minha parte. Eu adoro nadar em mar aberto. Porém, quando eu comecei a nadar em mar aberto, eu tinha muito medo. Não sei se vocês já tiveram experiência. Se vocês caírem em mar aberto, de um barco qualquer que vocês estejam pescando, inconscientemente vocês vão sentir muito medo, muito pavor, porque a gente não sabe o que tem abaixo da água. Aquilo ali é um arbusto à noite dentro de uma floresta fazendo barulho. Então é quase pavoroso a gente cair dentro do mar. Porém, como eu perdi esse medo? Tem dois grandes motivos que vocês precisam. Primeira coisa, conhecimento. Busquem conhecimento sobre inteligência artificial. A maioria das pessoas que são contra IA, elas também não conseguem nem discutir sobre IA com você porque elas são ignorantes sobre esse tema. Então é fácil ter medo quando a gente não conhece. Se a gente sempre soubesse, não existe leão nessa selva, então qualquer coisa que faça barulho, não preciso ter medo. A gente não teria tanto medo assim. E essa é a premissa. Tenham conhecimento sobre IA que vocês diminuirão o medo que vocês têm dela. Outra coisa, exposição gradual. Antes de eu nadar lá dentro em mar aberto, eu primeiro nadei em 100 metros, depois a 200 metros, 400 e fiquei nessa por muito tempo, até eu nadar 2 quilômetros para dentro do mar. Então, primeiro, busquem conhecimento sobre IA e segundo, exponham-se gradualmente a esses conhecimentos para que vocês percam esse medo e consigam evoluir dentro da carreira de vocês ou até mesmo trabalhando somente com IA. Agora, como a gente deve aplicar IA no nosso negócio? Antes de mais nada, eu quero falar sobre como ela está sendo usada agora, principalmente as LLMs, os famosos GPTs, vamos chamar assim. 35% do uso do ChatGPT, digamos assim, ou todos os modelos que são semelhantes a ele, 35% desse uso é definido pelo resumo de conteúdo e produção de relatórios. 33% é para extração de informações. Eu já utilizei ambos os exemplos e acredito que provavelmente você que está me ouvindo também utilizou dessa maneira. Agora eu quero trazer como a gente pode usar IA no nosso negócio ou na sociedade como um todo. E para isso eu vou me apoiar nessa apresentação em um ombro de um grande gigante chamado Kai-Fu Lee. Só para vocês entenderem quem foi esse cara, todas essas empresas que eu vou citar agora para vocês, ele já teve ou algum cargo de CEO, de gerência ou algum cargo importante dentro da Apple, Silicon Graphics, Microsoft, Google e agora atual fundador da Sinovation Ventures. Esse cara é um chinês escritor do livro IA Superpower. Ou seja, essa parte da apresentação está baseada no ombro de um grande gigante desse mercado. Ele é realmente muito influente nessa parte. Nesse livro de IA Superpowers, ele traz uma comparação principalmente entre Estados Unidos e China, para a gente saber dentro dessa competição, qual dos dois está mais à frente. E ele também traz para a gente uma forma de análise de como a IA vai se impermear dentro da nossa sociedade. E para isso ele traz um gráfico, aqui vocês conseguem ver esse gráfico, onde ele faz uma comparação no eixo horizontal de atividades que precisam de mais criatividade ou estratégia e de atividades que precisam necessariamente de otimização. No gráfico vertical ele traz uma comparação de compaixão, de sensibilidade humana, a gente pode colocar assim. Para a gente entender esse gráfico, vou avançar aqui. A gente pode ver aqui que, de acordo com ele, atividades que necessitam de otimização e menos compaixão, menos sensibilidade humana, ou seja, atividades mais processualizadas, que não precisa ter uma habilidade humana muito aguçada, as IAs vão assumir o controle, se é que já não estão assumindo. Atividades essas como radiologista, analista de sinistro, contador pessoal, tradutor de nível básico, analista de empréstimos ao consumidor.
Aqui a gente não precisa de uma sensibilidade humana, não precisa ter criatividade para desenvolver essas tarefas. Então a IA já vai tomar conta disso, se é que não está tomando conta no atual momento que você está vendo esse vídeo. Agora, as atividades que precisam de mais compaixão e também otimização vai funcionar da seguinte maneira: a IA vai analisar e o humano vai cuidar da interação da pessoa com a pessoa. Ou seja, a IA vai produzir a atividade ou o fim e o humano vai dar o critério dizendo, ó, tá certo, tá errado, e vai interagir com o humano. Quais são essas atividades? Por exemplo, professor, guia turístico, consultor financeiro, tutor remoto, guia turístico aqui eu botei repetido, e médico. Vamos pegar do guia turístico. Quem é que nunca fez um roteiro de passeio dentro do ChatGPT? Se você não fez, te aconselho a fazer. Você vai economizar muito dinheiro com guia turístico. A única parte, o único processo aqui desse guia turístico seria o humano vender para o outro humano, nesse exemplo dele. Professor, um ChatGPT consegue elaborar provas incríveis, muito maravilhosas. A única parte que o professor precisa aqui é avaliar, por exemplo, por que esse aluno foi mal? Ah, porque a avó dele morreu semana passada, então ele está emocionalmente abalado. Essa interação humana vai ser ainda através do ser humano. Porém, a atividade processual vai ser uma IA que vai estar desenvolvendo. Agora, atividades onde a gente precisa de uma baixa compaixão, baixa sensibilidade humana e uma alta criatividade ou estratégia. Essas atividades em questão vai ser feita quase que meio a meio, ou seja, o humano está no comando e a IA vai apoiar. Então a IA vai desenvolver certa parte e o humano outra parte, vai ser algo um pouco mais dividido. Exemplos: colunista, cientista, artista, médico, pesquisador e analista jurídico ou financeiro. Vamos dar um exemplo de um cientista ou colunista. Uma IA vai escrever matérias tão bem quanto um excelente colunista. Porém, aqui nesse caso, a IA não tem motivo específico para escrever aquela matéria. Assim como pesquisa, uma IA consegue desenvolver pesquisas tão bem quanto um bom pesquisador. Porém, ela não tem motivos para realizar de fato aquela pesquisa. E esse input da intencionalidade vai ser feito ainda por um humano. Outro grande exemplo, agora onde talvez vocês fiquem mais tranquilos, são as atividades onde a gente precisa de uma alta sensibilidade humana, uma alta compaixão e também uma alta criatividade ou estratégia. Sempre vai ser um humano tomando conta, usando uma IA ali de muleta para certas atividades aqui ou ali. Então o humano vai se destacar nessas atividades. Atividades essas como assistente social, CEO, psiquiatra, advogado de defesa e diretor de relações. Vamos pegar, por exemplo, um assistente social. Assistente social trabalha quase que exclusivamente com humanos, com sensibilidade humana. Não tem como uma IA conseguir fazer isso. Uma IA nunca vai entender o que de fato é um sentimento, porque a gente não consegue traduzir emoção em números, que é como a IA hoje trabalha. Todas as IAs trabalham com probabilidades numéricas, tá? Então aqui nessas atividades, o humano vai ter a sua capacidade ainda muito mais aflorada, sua necessidade bem mais clara. Então o que fica claro com esse gráfico para vocês é: foquem em desenvolver as habilidades humanas de vocês e não as habilidades processual. Não queira fazer um hambúrguer muito rápido, porque a IA vai fazer mais. Não queira desenvolver uma tabela de Excel muito rápido, porque a IA vai desenvolver muito mais. Foquem em criatividade e compaixão. Essa é a única forma de você talvez não perder o seu emprego atual, se é que ele consegue se encaixar nessa área. Agora, uma outra reflexão que eu quero trazer para vocês. Isso aqui é o meu ouro dessa apresentação. Fases de pesquisa. Isso aqui é como eu analiso o setor de uma empresa ou uma atividade para automatizar com IA. Diversas vezes vem empresários falarem comigo, empresários grandes, e eles falam: cara, meu Deus, só bota uma IA aí que eu não quero fazer mais nada. Essa IA tem que vender, tem que produzir, tem que entregar, fazer pós-venda, tudo. Aqui fica uma grande pergunta. Se você está querendo isso, você realmente tem tesão no teu processo? Você realmente está tendo prazer nesse processo de empreender? Pense isso. E agora, como eu faço a distinção de como a gente vai implementar essa IA realmente para o cliente, tá? Primeiro a gente começa com um grande problema. Depois desse grande problema, aqui por exemplo poderia ser: Eric, eu não estou vendendo direito, Eric. O meu problema é que a minha empresa não está faturando o suficiente. Depois de eu entender o problema de fato do cliente, a gente vai entender os processos. Beleza, ele não está vendendo direito.
Qual é o processo de venda deles? Eu capto o lead, depois eu qualifico esse lead, depois eu vendo, eu faturo de fato esse lead, depois eu entrego e depois eu faço uma nova venda para ele. Então ele tem aí 5 etapas do processo, vamos definir dessa maneira. Beleza, ele tem 5 etapas do processo. Aí a gente se pergunta, dentro dessas 5 etapas, desses 5 processos, quais são as atividades? Então, para mim captar esse meu lead, eu tenho várias atividades para mim fazer, para mim conseguir captar esse lead. Assim como eu tenho várias atividades do qual eu devo fazer para mim qualificar esse lead. E assim vai indo. E depois disso, a gente vai analisar a partir desse gráfico aqui. A gente vai analisar compaixão, primeiramente, e depois otimização ou criatividade. Então, depois de analisar essas áreas do cliente, a gente identifica, tá? Essas áreas ou esses processos precisam de compaixão, elas precisam de muita compaixão ou não? Depois disso, a gente analisa, elas precisam de otimização ou de criatividade? Darei o exemplo agora para vocês. Aí a gente retrocede um pouco e pensa o seguinte, tá? Eu consigo resolver o problema inteiro, o problema é não estou vendendo, que tem vários setores, vocês conseguiram ver que a gente destrincha um monte, né? Não estou vendendo, eu consigo resolver o problema com o IA? Não estou vendendo, então eu vou resolver tudo com o IA. Muito provavelmente a resposta vai ser não. A não ser que esse problema seja um problema mais específico. Eu estou com um problema neste setor dessa atividade. Aí é outra história. Então a gente não consegue resolver o problema genérico do não estou vendendo. Agora a gente vai para os processos. A gente consegue resolver algum desses processos, digamos que de 5 processos tenha 2 que a gente consiga. Beleza, então todas essas atividades dentro desses processos serão desenvolvidas com IA, serão automatizadas com IA. Digamos que eu não consiga resolver nenhum desses processos inteiro com IA, a gente vai para as atividades. Dentro do processo de captação, tenho inúmeras atividades. Tem alguma dessas atividades que eu consigo desenvolver com IA? Eu consigo automatizar com IA? Tem. Vamos pegar esse exemplo então. Beleza, nesse processo aqui, dentro dessas atividades, eu preciso criar copy, criar anúncio, criar criativos e subir lá o anúncio, rodar o anúncio lá pra gente. Dentro dessas atividades, quais delas precisam de compaixão, de tato humano e de criatividade? Por exemplo, criar o anúncio, criar a ideia do anúncio. Eu preciso ter criatividade, do qual a IA pode me ajudar no início, porém é sempre um humano que vai lapidar. Lembra desse exemplo aqui. Então a IA vai criar as ideias de roteiro para mim, porém é um humano que vai pegar essas ideias e vai lapidá-las de fato para ficar algo bom. Então essa etapa eu não consigo automatizar com IA, porque ela necessita de criatividade, então não é tão interessante assim. Consigo utilizar um pouquinho aqui ou ali. Agora, construir a copy, depois da ideia já está pronta, a IA consegue. Ainda, mesmo que ainda envolva bastante criatividade, a IA talvez consiga já nesse momento. Porém, subir o anúncio e definir público, definir tudo lá dentro do Facebook, eu não preciso ter criatividade para isso, porque é processualizado. Então isso eu consigo automatizar com IA. E é exatamente isso que vocês precisam entender dentro do negócio de vocês, caso vocês sejam um empresário ou caso vocês queiram trabalhar com inteligência artificial. Quando vocês receberem uma solicitação ou vocês tiverem uma solicitação, vocês precisam destrinchar esse problema exatamente dessa maneira aqui que eu estou ensinando para vocês. Qual é o meu problema? Quais são os processos envolvidos nesse problema? Quais são as atividades desses processos? E principalmente agora, volto e analiso os 3. O problema precisa de compaixão ou não? O problema precisa de otimização ou criatividade? E assim vocês vão analisando e destrinchando ele por dentro. Essa é a maneira que a gente faz as análises aqui dentro da nossa empresa, tanto para implementar IA para a gente mesmo, quanto para implementar IA para os outros, para clientes nossos. Vou dar um exemplo de social media. A gente criou um robô de social media do qual ele faz as postagens automáticas nas redes sociais. Porém, ele não cria postagem, ele cria as ideias de postagem, manda para o nosso cliente, o cliente lapida aquelas ideias e desenvolve de fato o comercial ou o que quer que seja, depois ele volta para o robô, insere lá e o robô faz a publicação. Porque tu não precisa fazer as publicações, isso é uma atividade que necessita 100% de automatização. Precisa de otimização para fazer essas postagens, afinal a gente tem 300 redes sociais. Ficar abrindo todas elas uma por uma todo dia é muito chato. Porém, você precisa focar em fazer um bom criativo, fazer uma boa estratégia de marketing e deixar que o robô posta para você. É disso que a gente está falando.
A gente precisa focar nas capacidades criativas e de tato social. E é a partir dessa tabela aqui que a gente faz essas análises. Já tira o print desse vídeo. Ou me solicita, eu vou deixar o PDF aqui abaixo para você conseguir entender melhor e poder lapidar isso aqui talvez junto com o teu cliente. Agora algumas aplicações práticas de IA. Por exemplo, aqui eu não vou executar nenhum exemplo desse aqui, porque vocês vão ter todos esses vídeos dentro ou lá do meu YouTube ou dentro da nossa comunidade paga. Setores que a gente gosta de atuar muito forte, setores que são bastante requisitados aqui pra gente dentro da nossa empresa, que são IAs para atendimento, seja chatbot, um robozinho, robô de prospecção, enfim, atendimento. E aqui eu preciso fazer uma ressalva. Muitas pessoas acham que o robô ele vai começar a vender pra gente. Eu sei que existe até agora nesse momento, fiquei sabendo que existe robôs que entram em Meet junto com a gente, com clone e tudo mais. Porém é um pouco fora da realidade pensar que essa geração de agora vai conseguir confiar tanto em uma máquina ao ponto de passar ali 50 mil. Se a gente tá falando de 100 reais é uma coisa. Comprar de um robô que vai estar em uma tela dentro lá do Starbucks é uma coisa, a gente está pagando 15, 20, 50 reais naquele café. Se der erro, beleza, é 50 reais. Porém, você fechar um negócio com um robô feito por um clone dentro de um Meet de 50 pau, 100 pau, você não vai fazer isso. A nossa geração não vai fazer isso. Eu, particularmente, acredito sim que isso vai acontecer. Porém, é nas próximas gerações que virão. Não vai ser nenhuma geração que existe até o momento. Essa é uma opinião minha. Porém, aqui um robô de atendimento interessante seria um robô SDR, que vai acolher o suporte lá do teu cliente. Por exemplo, veio muita gente interessada, ele vai fazer um filtro nessas pessoas e direcionar essas pessoas para um humano. Assim como o IA de suporte, por exemplo, a IA da Oi, da TIM, da Claro. Essas IAs elas fazem um filtro na tua necessidade, na tua dúvida e depois te direcionam para um humano. Essa é uma boa aplicação ainda nos dias de hoje para IA de atendimento. Outra IA é IA de CRM e follow-up. Cara, fazer follow-up é extremamente chato. Ficar entrando contato por contato. Pensa uma empresa que tem uma base de 10 mil leads. É muito chato fazer follow-up para 10 mil leads. Com uma automação IA, facilmente, em questão de segundos, você atende esses 10 mil leads. Você manda mensagem para esses 10 mil leads. Essa é uma grande aplicação de IA para follow-up, por exemplo. IA de CRM, aqui é uma IA que a gente está desenvolvendo um robô incrível nesse momento, onde é um robô que ele consegue analisar a capacidade dos teus vendedores. Então você sempre vai ter aí, digamos que tenha 4 vendedores. 2 vão vender muito bem, outro vai vender mais ou menos e o outro quase não vai vender. A IA vai analisar todas as conversas deles a fim de buscar padrões e para te mostrar, enquanto gestor desse setor de comercial, para ela te mostrar o porquê que essa pessoa está vendendo muito bem, essa pessoa também e essas duas não estão vendendo tão bem. Eles vão te dar isso com base nos padrões de respostas que eles dão, com padrão de demora de resposta, interações. Por mais que você tenha um script a seguir, nunca o resultado de 2 vendedores vai ser igual. E a IA vai conseguir te dar essas informações de forma mais precisa. Porque a gente, enquanto gestores comerciais, a gente tenta traduzir uma análise qualitativa para uma análise quantitativa. E a IA faz isso muito melhor que a gente. Então é uma grande aplicação que a gente vai estar desenvolvendo dentro aqui da nossa empresa. Além, é claro, do robô mesmo fazer o avanço do cliente no CRM, fazer esses disparos de follow-up, ele ainda vai conseguir analisar, nessa reunião aqui desse vendedor, ele está acostumando fazer a abertura dessa maneira e está tendo tal resultado, tal taxa de resposta. Isso é excelente. Para quem é empreendedor e chegou até essa parte do vídeo, eu sei que você brilhou os olhos com o que eu acabei de te apresentar. Você sabe a importância disso. Outra coisa, processos de onboarding. A gente criou nesse exato dia de hoje que eu estou gravando isso aqui para você, a gente criou um processo de onboarding para os nossos novos alunos. Então, a partir do momento que a pessoa compra lá dentro do nosso checkout, a pessoa comprou. A partir do momento que eu identificar venda confirmada, venda aprovada, a gente já cria o grupo do WhatsApp desse cliente, já envia o link do grupo do WhatsApp para ele, já coloca a foto no grupo, coloca a descrição lá do grupo, envia um e-mail para ele com o link desse grupo e já perguntando, e aí, conseguiu acessar? Tá tudo bem? Como é que tá as coisas? E já envia tudo isso automaticamente. Esse processo facilita demais pra gente, porque senão eu teria que ter uma pessoa o dia inteiro fazendo isso para os novos alunos. Você sabe, novamente, se você é empresário, você sabe o valor dessas automações. Agora, suporte. Agora, uma outra aplicação muito interessante
é IA para suporte / analista. A gente consegue pegar, por exemplo, um gestor de tráfego, do qual ele entra lá dentro da nossa meta ou dentro do Google Ads, por exemplo, busca as métricas de campanha, analisa quais são as métricas, quais são as possíveis melhorias, quais é a diferença dessas métricas para aquelas métricas, aonde eu devo investir mais meu dinheiro. Então, esse tipo de análise, principalmente uma análise mais numérica, é óbvio que a IA já está fazendo melhor que a gente. Então, é uma aplicação quase que perfeita para a inteligência artificial. Uma outra coisa que a gente está implementando ainda é, além dela analisar as próprias métricas das campanhas vindas, tanto do Facebook quanto do Google, ela vai trazer junto também os criativos para ela analisar padrões nos criativos que mais estão performando. Então ela vai analisar todos os teus criativos junto com as tuas métricas e falar, ó, ao longo de um mês a gente identificou que quando tu coloca o título de tal forma, em tal lugar, com tal cor, você tem tantos % a mais de conversão. Olha o valor disso. Você já imaginou fazer isso sem uma inteligência artificial? Fazer isso no braço? Você sabe que você estaria pagando 10 mil reais para esse gestor de tráfego. Um gestor que consiga fazer isso vale muito mais do que 10 mil reais. Então também uma outra grande aplicação de inteligência artificial. Agora eu quero mostrar para vocês o caso de uma agropecuária que a gente automatizou com inteligência artificial. Porém, como eu não consegui ter acesso a valores porque o empresário não me permitiu passar as informações dele e também não me deu acesso a faturamento, lucro e esse tipo de informação, eu vou passar por cima as informações que eu consigo precisar aqui para vocês. Porém, aqui ficaria mais interessante talvez se eu conseguisse essa abertura com ele. Mas já vai ficar interessante para vocês entenderem. Ele tinha uma agropecuária e ele tinha o seguinte processo dentro dessa agropecuária. Tinha uma pessoa só para fazer os orçamentos, porque era um volume muito grande. Depois tinha uma pessoa só para retirar os pedidos feitos por esses orçamentos. Alguém para fazer o faturamento, então alguém que ia entrar lá, tirar nota fiscal, emitir boleto e coisas assim. E depois alguém só para separar esses pedidos e para entregar esses pedidos. Então a produtividade dele ficava limitada a 8 horas de trabalho diário dessa equipe e o custo médio com funcionário era de 8 mil por mês, totalizando um custo de 96 mil por ano com todos esses funcionários. Aqui eu não tive acesso a lucro ou faturamento dele, tá? Depois que a gente implementou a inteligência artificial no negócio dele, a gente simplificou de um robô para o separador. Então o robô, ele identificava os pedidos, ele fazia os orçamentos, o próprio robô já pegava e tirava nota, emitia boleto e enviava para o cliente. Assim que o cliente pagasse o boleto, o robô já ia entender, já dava baixa e emitia lá para separação, porque o setor dele, o sistema que ele usava na empresa dele para controle era um sistema com API aberta. Então foi simples para a gente integrar, consideravelmente simples para a gente integrar isso junto lá na empresa dele. E agora eu quero mostrar um pouquinho sobre os resultados. Ele teria agora uma produtividade quase que ilimitada de 24 horas por dia, exceto nessa parte de separação. Cada funcionário custa agora em média R$ 2.500 por mês, totalizando um custo de 30 mil por ano. Então o lucro dele foi de 66 mil reais por ano. Porque pensem comigo, a cada R$1 faturado não significa R$1 de lucro. Porém, a cada R$1 economizado significa R$1 de lucro. Essa é a conta mágica que a gente faz quando tá falando de inteligência artificial. É isso que você, profissional de inteligência artificial ou empresário que está me ouvindo até esse momento, precisa entender. Se você é um profissional da IA, você precisa entender isso aqui na hora de cobrar. Eu tô vendo gente cobrar absurdos de barato por coisas extremamente complexas. E profissionais, né, empresários não tendo a dimensão sobre essa análise aqui, porque isso não chega no ouvido dos empresários, porque as pessoas hoje não sabem vender. E esse é o problema. Agora reparem comigo, a gente conseguiu eliminar 3 funções. E a grande vantagem para esse nosso cliente é porque o empresário que costumava comprar dele era donos de fazenda grandes, com pedidos muito grandes, porém quem fazia os pedidos eram os filhos desses grandes donos de fazenda. Então eles já estavam acostumados com tecnologia, implementar um robô nessa etapa com eles foi extremamente simples, foi muito bem aceito. E essa foi uma vantagem para esse empresário que fechou o negócio com a gente. Então, esses números, tanto você empresário quanto você profissional de IA, vocês precisam entender, porque aqui é que mora o ouro pra gente que tá falando de inteligência artificial. E dito tudo isso que eu acabei de mostrar para vocês, nós concluímos a nossa apresentação. Se você chegou até aqui, eu espero que você tenha escutado tudo que eu te falei de coração aberto,
sem aqueles tabus sobre inteligência artificial e busque ou mais conhecimento ou busque se inserir mais dentro dessa área, porque, gente, a gente não vai mais conseguir frear. Vocês acham que a gente conseguiria retroceder da energia elétrica? Será que a gente conseguiria parar de usar energia elétrica agora? Não conseguimos mais. E a gente também não consegue mais deixar de utilizar a inteligência artificial. Se você é empresário, busque alguém para implementar isso aqui o quanto antes. E aqui abaixo nesse vídeo a gente vai deixar todas as nossas informações para orçamento, assim como se você for um profissional que está buscando trabalhar com inteligência artificial, aqui abaixo nós também deixamos o nosso curso gratuito, assim também como a nossa comunidade gratuita. Faça o favor para você mesmo, tanto empresário quanto profissionais. Busque conhecimento sobre inteligência artificial. Se tu chegou até esse momento desse vídeo, se você tá gostando, vamos fazer o seguinte, uma mão lava a outra? Curte esse vídeo pra gente, comenta aqui embaixo quais são tuas dúvidas, o que você tá achando e, por favor, não deixa de se inscrever nesse canal porque a gente tá com uma meta bem grandiosa para crescimento dele, fechou? Aqui falamos de IA todo santo dia, assim também como o nosso perfil do Instagram. Vamos continuar esse vídeo?